Seguindo o segundo vídeo, amados e amadas, vamos dar sequência. Vaso que Deus usa. Você é o vaso que Deus usa. Amados e amadas, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 19 e 21. A metáfora que Paulo usa nessa palavra nos vem de uma cena totalmente familiar. Não sabemos se sua mente existia a imagem do que alguma casa em particular. É possível que você se lembra da sua própria casa. Alguns afirmam que Paulo, antes de ser cristão, era uma pessoa rica, bem situada socialmente. Como qualquer que seja, Paulo descreve o utensílio que se usava nas casas, muitos deles revestidos de ouro, prata, usados por ocasiões especiais. Alguns hóspedes distinguidos comiam em semelhantes tesouros. O certo é que esses utensílios traziam honra ao dono da casa. Sem dúvida, os vasos de madeira, de barro, por serem muito humildes, também têm sua utilidade. O fato, esses são os que mais usamos em nossos lares. Mas o que parece, o apóstolo estava se referindo aos recipientes que têm usos vis, sobre todos aqueles que usam para desperdício, tais como que retém lixo, os restos de comida para animais. Portanto, o que o apóstolo deseja é contrastar os utensílios que servem para trazer a honra com os que são para os uso desonrosos. Em uma grande casa, o que é uma referência à igreja do Senhor, existem esses utensílios. De modo que essas duas categorias de utensílios representam pessoas que professaram ser cristão, que deveriam ser instrumento nas mãos de Deus, mas nem todas estavam aptas a isso. O que o apóstolo explica é que há uma pessoa para ser um instrumento vil, em vez de converter-se em esse instrumento para a honra. O ouro sempre representa a pureza e a qualidade. Nós somos chamados a ser vasos de ouro, vasos puros a quem o Senhor possa usar em sua casa. Vejamos quais são os vasos que Deus usa. São conhecidos por Ele. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece o que são seus. A segurança dessa promessa, não importa se o presidente da República não te conhece, não importa os artistas famosos, não importa se és desconhecido para teus amigos e tua família, mas Deus te conhece. O que importa, quem não te conhece. O fundamento firme do apóstolo Paulo nos fala nessa palavra, tem esse primeiro selo. É o selo de propriedade, de legitimidade e reconhecimento. O contexto da passagem que dá origem a essa promessa tem a ver dois homens chamados Himeneu e Fileto. Ambos estavam confundindo a igreja, dizendo que já a ressurreição se havia efetuado, realizado. Isso resultou que ambos foram assinalados como autores do erro e consequentemente desconhecidos pelo Senhor, mesmo participando da igreja. O Senhor sabia que esses dois homens não eram seus, porque ninguém é seu se aparta da verdade, seguindo seus próprios erros. O Antigo Testamento nos mostra Corá, quem se desenvolve em um grande pecado contra Deus. Esse homem quis desconhecer a autoridade de Moisés e ao ser confrontado com a sua maldade, foi-lhe dito, e falou Corá,
e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é o seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Números, capítulo 16, versos 5. Corá apareceu em todos os seus seguidores e família. Deus conhece o que são seus. Uma das maiores promessas bíblicas foi feita por Jesus quando afirmou: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e eu lhes dou vida eterna. Amém? O descanso dessa promessa. Qual importância teria conhecer a Deus se Ele não nos conhecesse? Seria uma tragédia. A última coisa que gostaríamos de ouvir um dia são as palavras de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 21 e 23. Frente a essa solene declaração, que alívio e confiança produz o saber de Deus que nos conhece? De que maneira o saber de Deus me conhece e produz esse descanso? Bom, Ele conhece os meus temores, meu sentimento, minhas preocupações, minha solidão, meus anelos, meus desejos legítimos. Ele conhece meus fracassos, dos quais me levanta e logo me sustenta. Se alguém soube descansar na promessa e ser conhecido por Deus, foi Paulo. Quando teve que enfrentar os que questionavam o seu apostolado, lhes deu uma informação completa de como era a vida, e ainda que fosse desconhecido para muitos, sabia que era bom conhecido por Deus, segundo Coríntios capítulo 6, versos 3 e 10. Os vasos que Deus usa devem ser separados de toda imundícia. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Não pronuncie sua palavra em seu nome. A sujeira pega com facilidade. Todos os trabalhos que realizam nossas mãos estão potencialmente rodeados de sujeiras, imundícia. Mesmo os trabalhos que não estão expostos ao contato com a terra, a sujeira se faz presente. Os escritórios que parecem impecáveis, no final do dia, alguém tem que fazer a faxina. Por quê? Porque a sujeira tem a propriedade de agarrar-se a tudo que está limpo. Como fica feio uma mancha e uma roupa? Porque lavamos o corpo todos os dias? Porque o mesmo corpo sente as impurezas através dos odores e nos deixa sujos. Quando o apóstolo Paulo falou do conhecimento de Deus, tem dos seus, introduziu outro selo que está colado ao fundamento de Deus. Isso é o dever que nos assiste. Aparte-se da iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. A iniquidade é a sujeira que se pegou no vaso da vida. Sua persistência é tal que está presente e dela devemos cuidar sempre. A iniquidade é definida como algo que está torcido. A iniquidade é o que tem torcido o caminho reto do Senhor. O chamado do céu: aparta-se da iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. Aqui está o maior chamado de Deus. Quem são os que devem se apartar da iniquidade? Não é o inconverso, pois ele vive em total iniquidade. Então, quem deve apartar-se da iniquidade é todo aquele que invoca o nome do Senhor. Quando Davi cometeu os dois pecados para os quais não havia sacrifícios prescrito pela lei, e logo depois de ser perdoado e coberto o seu pecado, pronunciou um dos grandes textos da Bíblia, quando dizer: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Salmo 32, verso 2. A iniquidade afeta a alma, destroça os mais nobres anelos.
traz desonra ao nome do Senhor e faz envelhecer os ossos, conforme experiência do mesmo salmista, Salmos 32. Devemos lembrar que a iniquidade foi o primeiro pecado conhecido. Os verdadeiros vasos do Senhor devem se apartar da iniquidade para não serem aliados do anjo de luz, que depois de sua rebelião se transformou no Satanás. Foi a iniquidade que mudou seu estado original. Ezequiel capítulo 28, verso 15 e 16. Os vasos que Deus usa sempre trazem honra a seu nome. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Há vasos de ouro para servir o rei. Salomão foi um homem que teve duas grandes riquezas: sua sabedoria e seus bens materiais. Quando se faz menção dos utensílios que havia na sua casa, ressalta os vasos de ouro que seus serventes adornam as mesas e que serviam ao rei. É fato que a prata para seu tempo não era tão valorizada como o ouro. Portanto, os vasos com que serviam na presença do rei eram de ouro, denotava a grandeza do seu reino. Agora nós somos súditos de um reino maior que o de Salomão. Nós somos vasos dessa grande casa, que é a igreja do Senhor, coluna do baluarte da verdade. A tarefa por excelência de um filho de Deus é trazer honra ao seu nome, não deturpar o seu nome. Os instrumentos de ouro e de prata dessa grande casa representam qualidade e prestígio. Seus anjos são os que trazem sempre a honra e glória nos céus ao seu nome. Nós somos chamados para fazê-los aqui na terra. Não somos feitos para a desonra. Não deveriam nossos vasos ser de barro e de madeira para servir ao Senhor? Não quer dizer que esses vasos não servem para nada, pois já temos explicado a importância que tem para uso cotidiano. Mas bem, temos dito, de acordo com Paulo disse, que nessa grande casa onde há utensílios para uso honroso, para uso desonroso, nós não podemos desonrar ao rei que amamos e servimos. Pelo contrário, se alguma vez nós desonramos nosso rei, é porque fomos alcançados pelo pecado. Que os vasos de honra com quais servimos ao Senhor sejam fontes para repreender o pecado. Que assim foi o rei Belsazar, Daniel capítulo 5, verso 1 e 6, foi repreendido por haver usado o vaso santo do santuário para beber vinho com seus nobres, esposas e concubinas, até o ponto de haver acabado com o seu reino. Assim também nós, vasos, sejamos instrumentos de juízo contra o pecado, porque não fomos feitos para o uso desonroso, mas para honrar e servir ao Senhor. Os vasos que Deus usa devem santificar-se para o melhor uso. O vaso deve estar limpo dessas coisas. De que coisas? O contexto imediato nos refere à discussão sobre palavras. Ao que parece, nada contamina mais o vaso de nossas vidas com o uso desenfreado que damos a nossas palavras. O livro de Provérbios sentencia que nas muitas palavras não falta pecado. Também diz que há contaminação quando não controlamos nossa língua. Paulo recomenda a Timóteo evitar profanas palavras, porque as mesmas conduzem à impiedade. A palavra tem força. As palavras de Himeneu e Fileto eram comparadas como uma gangrena que come a vida dos que assim agem. A palavra tem poder. Tudo isso traz iniquidade à alma. Isso precisa ser evitado. Os vasos que Deus quer usar devem ser vasos santos. Portanto, nos esforçar para nos manter limpos. Que nenhum pecado contamine esse vaso. Porque estar sempre pronto, um vaso limpo,
Em primeiro lugar, para ser o instrumento adequado por meio do qual flui a honra, a santidade e a utilidade do Senhor, sua condição de limpeza o deixa apto para fazer qualquer coisa nessa grande casa, que é a igreja do Senhor. Mas sabe por que muitos cristãos nem sempre estão dispostos? Porque o seu vaso não está limpo. É o fato de que quando na vida cristã há impureza, pecado que todavia domina o caráter e contamina a alma, nesse quente falta disposição para toda a boa obra. Qual será então a nossa decisão de hoje? Qual espécie de vaso você é? Isaías capítulo 52, verso 11 está escrito: atenção, amados e amadas, retirai-vos, saí daí, não toquei coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Façamos que o nosso vaso seja honroso no uso. Permita ao Espírito Santo que faça nossos corpos verdadeiros vasos que honrem ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Quando o impossível se torna possível para Deus, Miguel Ângelo, um exemplo, grande gênio da arte, fez uma estátua de mármore e ficou maravilhado com a sua obra. O artista, de olhos fitos na estátua, como que a sentia mover-se, acendia-lhe os olhos, as flamas da fronte tremulavam, faiscando, rosavam-se as faces, tremiam os lábios, e Miguel Ângelo, em delírio, deu uma pancada com o martelo no gelo da estátua, dizendo: fala, fala. Houve apenas um silêncio e o mármore permaneceu mudo. Nem era possível que falasse, né, amados e amadas? Visto que era uma pedra, só pedra, faltava vida, alma que gera palavras. O artista parou diante da estátua, reconhecendo o homem, disse que se julgava Deus. Entendeu que só Deus dá a vida. Era apenas uma estátua produzida por mãos humanas. Assim como era possível para aquela estátua de mármore falar com o grito de Miguel Ângelo: fala, fala. Também era impossível para as muralhas de Jericó caírem apenas com o grito do povo. Jericó estava no meio do caminho do povo de Deus, que desejava conquistar a terra prometida. Essa cidade ficava a uns 16 quilômetros do Rio Jordão e 27 quilômetros de Jerusalém. E era muito importante que seus muros enormes, seu tamanho e suas riquezas, era representado na Bíblia como uma cidade das palmeiras. Deuteronômio capítulo 34, verso 3. Como cidade era uma fortaleza, como local era um oásis, Jericó era um encanto. Para entrar em Canaã, o povo precisava passar por Jericó. Era essa cidade um grande obstáculo, e Josué tinha a responsabilidade de conquistar essa terra. Era impossível continuar a caminhada com tão grande empecilho à frente. Josué dirigiu-se a Deus para saber os planos para conquistar Jericó, e Deus determinou que a cidade fosse rodeada uma vez por 6 dias, e no 7º dia os sacerdotes, tocando as buzinas do chifre do carneiro, a rodeariam 7 vezes, quando então o povo gritaria e os muros ruiriam, caindo de dentro para fora, plaf, enormes blocos, e o fogo irrompeu por toda parte. Todos foram mortos, exceto Raabe e sua família. Quando meditamos essas palavras, ficamos perplexos de como o impossível se torna possível, pois ao buscarmos uma resposta não encontramos na ciência nenhuma explicação cabível. A única explicação é que ali Deus agiu com milagre. Nós também nos deparamos com muitas situações onde a solução nos parece impossível, mas assim como as muralhas de Jericó cairão,
Também em nossas lutas, o impossível se torna possível quando Deus age. O maior exemplo é a nossa salvação. Nós jamais a conseguiríamos por mérito próprio, mas isso foi possível quando Deus agiu em nós e por nós. O impossível, amados e amadas, filhos, se torna possível quando Deus age em você. O maior milagre da nossa vida, sermos fiéis ao Pai. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Tínhamos o nosso coração de pedra, nem mesmo um martelo no joelho ou um grito de ordem, como fez Miguel Ângelo. Fala, fala! Ordenando a vida estátua, poderia nos dar vida. É difícil. O impossível ter vida, onde há cheiro de morte e coração de pedra. Impossível é uma palavra ingrata que dói ao ouvir. Se você tem um ente querido doente, o médico diz que é impossível salvar sua vida, o que você vai sentir? Dor. Como é decepcionante essa palavra. Como é triste ver uma velhinha olhar o seu retrato de jovem e dizer: é impossível fazer voltar os anos. Em algumas circunstâncias, o termo impossível se torna dramático. Por exemplo, o impossível chegar, impossível vencer, é impossível ser aprovado, é impossível fazer a paz onde há ódio no coração, é impossível amar onde há desgosto e maus tratos, é impossível recuperar o tempo perdido, mas o impossível se torna possível quando Deus age em você. Maria achava impossível dar à luz a um filho sem participação do marido, mas o anjo Gabriel lhe disse: para Deus não haverá impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quantas coisas se tornam possíveis para nós quando Deus age em nós. Deficientes físicos foram restaurados por Jesus. Lázaro foi ressuscitado entre os mortos por 4 dias que estava morto. Tantas coisas aconteceram porque Deus agiu, e a fé é o segredo para a ação divina. Quando temos a presença de Jesus, temos uma possibilidade em nossas impossibilidades. Quando tudo falha, Ele nos valerá. Quando tudo parece perdido, Ele nos salva. Ele nos dá aquilo que o homem não pode dar, que o homem não nos pode dar, nem por dinheiro algum, nem por ciência, nem pela força bruta. Ele pode colocar em harmonia todos os anseios do nosso coração. No entanto, temos que fazer a nossa parte, pois o Senhor não fará o que nos é possível fazer. Ele age em nós e transforma a tua vida, mas não nos isenta de nossas responsabilidades. Ele age em nossas impossibilidades. Quando tudo falha e nada nos resta fazer, então Deus faz o que nós não podemos fazer. O impossível se torna possível quando Deus age por nós. Conta-se uma história que quando a Babilônia corria o risco de ser invadida pelos persas, o povo pensou que havia primeiro salvar os seus deuses Bel e Nebo. Os persas poderiam chegar e quebrar os deuses, e a quem recorreriam depois? Então os deuses foram colocados sobre os animais que iam à frente da multidão, fugindo. Eram estátuas enormes, e os animais andavam devagar, e a fuga tornou-se lenta. E assim, em vez de salvar o povo, seus deuses tropeçaram e tornaram-se um tropeço para a multidão, e o povo foi vencido e foi dominado e levado ao cativeiro. Nosso Deus é muito diferente, é Deus vivo e verdadeiro, a quem amamos e em quem confiamos. Nós não precisamos salvá-los ou protegê-los dos inimigos. Ele nos salva. Ele nos salva e carrega em seus braços quando caímos e estamos fracos. Ele pega o nosso fardo e nos ajuda a carregar. Ele nos livra da hora da provação. Ele nos livra quando o impossível nos cerca. Jericó foi tomada com a ajuda direta de Deus para inspirar a confiança ao povo.
O nosso Deus é o Deus das grandes batalhas. Guerreia nossas guerras, como disse o rei Ezequias. Ao ser ameaçado por Senecaribe, rei da Síria, com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear nossas guerras. Em 2 Reis, capítulo 6, está outro episódio. O rei da Síria quis prender Eliseu e enviou o seu exército a Dotã, onde estava o profeta dormindo. O moço de Eliseu, ao ver o exército sírio cercando a cidade, entrou em pânico e disse: ai, meu senhor, que faremos? Então Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse ao Senhor: peço-te que lhe abra os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus age por nós e faz o impossível tornar-se possível. Deus age por nós quando há um Egito nos escravizando. Deus age por nós quando há um mar vermelho à sua frente. Deus age por nós quando a sede aperta e as águas são amargas. Deus age por nós quando a fome aperta. Ele age por nós e nos guia pelos desertos da impossibilidade. Deus age por nós e derruba as muralhas de Jericó, que nos impede de tomarmos posse das promessas. Nem sempre temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos. Deuteronômio capítulo 2, verso 7. É preciso confiar em Deus, porque Ele age por você. Devemos confiar ainda que andemos no vale da sombra da morte. Ele age em nós. Devemos confiar ainda que andemos no vale da sombra da morte, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto. Precisamos confiar no Senhor, pois Ele age por você e por nós. O impossível se torna possível quando Deus age através de nós. Deus agiu através de Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Deus agiu através de Josué para levar seu povo a conquistar a terra de Canaã. Mais tarde agiu através do juízo para libertar o seu povo da opressão dos inimigos. Deus agiu através de alguns reis, bem como através de profetas. Mas Deus age também através de homens que têm pouco valor, como no caso de 4 leprosos mencionados em 2 Reis capítulo 7, que foram ao arraiar dos sírios e trouxeram ao povo a notícia de que os inimigos haviam fugido, deixando para trás toneladas de comida. Aparentemente eles não eram nada, mas na verdade eram desprezados pela sociedade. Contudo, Deus agiu através deles, e Samaria foi salva da fome. Isso nos faz lembrar do coração de Davi pouco antes da sua morte. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Teu Senhor é o rei, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tua força. 1 Crônicas capítulo 29, verso 11 e 12. Quando homens fracos se levantam com fé, em nome do Senhor, Deus age. Deus leva a vida onde há morte. E o coração que antes era de pedra se transforma em coração sensível, onde pulsa a emoção, o amor, a misericórdia. É a graça de Deus que inunda a nossa vida. Deus age sobre seres tão pequenos e fracos, humildes e débeis. Deus age através daqueles que não são, para reduzir a nada os que são, ou o peso que são. Deus protege todos aqueles que nele confia. O impossível se torna possível, amados e amadas. Quando Deus age através de nós, Ele faz o inimigo vir ruídos de um grande exército, apavora o coração dos soberanos. Deus cria tudo do nada. O impossível se torna possível quando Deus age em você. Quando Deus age em você, quando Deus age através de você. Há muitos problemas diante de você, são nossos Jericós. O salário não dá, a doença avança, a saudade aperta, a perda de entes queridos, saudades.
são desafios que enfrentamos em nossas caminhadas, mas devemos confiar nele. O fator mais importante é a obediência à vontade de Deus. O impossível se torna possível quando Deus age. Deixe Deus agir em sua vida. Confie nele. E algo extraordinário vai acontecer no seu amanhã, na sua vida. Ore sempre, pedindo que Deus revista você com a sua armadura. Sabemos que a armadura de Deus representa para nós o Espírito que já nos revelou através de Paulo. Um fator importante é entender que a armadura é Deus e não é humana, e deve ser vestida em seu conjunto, sem deixarmos nenhuma parte para fora, pois a palavra nos exorta: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, verso 11. Também é importante entendermos o que ganhamos e em que sentido nós somos protegidos obedecendo ao Senhor, vestindo-nos, revestindo da sua armadura. Precisamos da cobertura de toda a armadura de Deus, assim como um soldado romano da época de Paulo precisava armar-se para a batalha. Nenhuma parte do membro do corpo podia ficar descoberto. Essa armadura era um conjunto de arma metálica que protegia seu corpo guerreiro. O cinturão da verdade, Salmos capítulo 15, verso 1 e 2. Cinturão é um cinta larga, geralmente de couro, e que pendura as armas ou ferramentas. O cinto também é um símbolo de proteção, protege as partes genitárias. Na luta contra as trevas, se não estamos cingidos com a verdade, nos falta a parte essencial dessa armadura. Não estamos falando e vivendo a verdade, ficamos estéreis, infrutíferos para o Senhor. Jó capítulo 15, verso 8. A couraça da justiça, Gênesis capítulo 18, verso 19. A couraça é a armadura defensiva que cobre o peito e as costas, onde ficam os órgãos vitais. O homem cuja práticas são pautadas na justiça é uma pessoa íntegra em sua conduta. Quando a palavra fala da justiça, fala da justiça de fato, a justiça de Deus, pois a justiça humana não passa de um trapo imundícia. Isaías capítulo 64, verso 6. Os calçados da preparação do evangelho da paz. Calça o sapato que possam fazê-lo andar depressa ao pregar a boa nova da paz com Deus. Isaías capítulo 52, verso 7. Capítulo 9, verso 6. O evangelho da paz é o evangelho do reino, ou seja, a proclamação do governo de Cristo. O teu reino é a mensagem onde o evangelho é de paz, porque na medida em que submetemos ao governo de Cristo, esse governo vai aumentando em nós. Temos a paz de Cristo governando os nossos corações. Os pés são a base do corpo, dão sustento e levam o corpo ao seu destino. Os pés representam o nosso andar. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz representa o ide de Jesus. Mas não só isso, quer dizer que devemos ir preparados, treinados no evangelho do reino, sem pervertermos o evangelho de Cristo, andando nele, em santidade da vida. Mateus capítulo 28, verso 18 e 20. O escudo da fé. A fé revela a nossa limitação, é incapacidade, e por isso mesmo nossa confiança em Deus, que tudo pode. Além disso, a fé nos protege dos dardos inflamados do maligno, justifica-nos. Romanos capítulo 5, verso 1, agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, o justo vive por ela. Hebreus capítulo 10, verso 38, se expressa em obras, o fruto revela a árvore. Tiago capítulo 2, verso 17, vale lembrar que numa batalha em campo aberto, os soldados ficam mais protegidos dos dardos inflamados lançados pelo inimigo, quando se juntam fazer seus vários escudos para serem um só. Quando estamos juntos, a nossa fé é aumentada, e assim não somos atingidos tão facilmente. O capacete da salvação
Amados e amadas, protege a cabeça. Na cabeça está o cérebro, onde é a parte vital do corpo. No cérebro está o que chamamos de mente ou pensamentos. O capacete da salvação protege a nossa mente das mentiras do diabo, da influência do mundo. Romanos capítulo 12, verso 2. Devemos nos vestir da salvação, segundo Crônicas capítulo 6, verso 41. Filhos, estou pregando aqui a armadura de Deus. Quando eu prego na oração, que Ele revista em nós a sua armadura. Estou explicando aqui como é essa armadura. A espada do Espírito, a palavra de Deus. A Bíblia é muito importante nessa guerra, pois nos traz cura para as feridas causadas pelo inimigo. Salmos capítulo 110, verso 20. E também porque corremos risco de morte quando não a conhecemos ou rejeitamos. A pregação da palavra também gera nos nossos corações fé. Romanos capítulo 10, verso 17. É fiel e digna de toda aceitação, de abundar em nós, ser bem manejada e pregada o tempo e fora do tempo, segundo Timóteo capítulo 4, verso 2. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, porque que temos essa orientação do Espírito Santo de Deus, porque estamos em guerra, e nossos inimigos não são carnais, mas espirituais e poderosos. Estamos em luta, estamos em guerra, uma soma de batalha. Os nossos inimigos não são pessoas, não são vizinhos, colegas ou aqueles que interpõem nos nossos caminhos, e muito menos nossos irmãos em Cristo. Definitivamente isso tem que estar bem claro, amados e amadas. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós, sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento e obediência a Cristo, segundo Coríntios capítulo 10, verso 3 e 5. Contra essa corja de inimigo não podemos lutar de qualquer jeito, nem com qualquer arma, nem tampouco usarmos a armadura humana. 1 Salmo capítulo 17, verso 38 e 40. Em Atos capítulo 19, verso 13 e 16, vemos que a autoridade delegada por Cristo é estrita aos seus discípulos quando eles vivem sob o seu senhorio, aqueles que andam com Ele e por Ele são enviados. Não existe poder mágico nas palavras, no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder sim no nome de Jesus, mas principalmente na sua pessoa. Se estamos nele, Ele agindo através de nós, e nós sob sua autoridade, aí sim, os inimigos se submetem. Que fique bem claro, amados e amadas, filhos, a armadura de Deus é para o soldado e discípulo, não para simpatizantes do Evangelho. E para que Ele nos orienta assim, para ficarmos livres das ciladas do demônio. Cilada é uma armadilha, filhos, é uma astúcia, esperteza e engano. Enganar é levar ao erro através da ilusão, disfarce. Satanás não pode ter poder sobre nós, os filhos de Deus. Por isso, tentará nos induzir ao erro, nos pegar na fraqueza, pois só terá autoridade sobre nós se nos sujeitarmos a Ele. A escolha será sempre nossa, tua. Nosso inimigo pode vir disfarçado de um coração cheio de boa intenção, de ilusões, tentações, armadilha. Jeremias capítulo 17, verso 9, como um irmão, um amigo, cogitando das coisas do que o homem e não das de Deus. Mateus capítulo 16, verso 22 e 23, pode vir com palavras de Deus, mas pela metade deturpada, ou até mesmo como um anjo de luz. Daí a necessidade de habitarmos, estarmos sempre juntos, no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91, verso 3, revestido de toda a armadura de Deus, para resistirmos no dia mau. Uma excelente palavra de Jesus sobre esse assunto,
Está registrado em Mateus capítulo 7, verso 24 e 27. Todos podemos ser visitados por fortes chuvas, enchentes, tempestade e vendavais, mas a nossa salvação estará em sermos praticados da verdade proferida por Jesus, e assim estarmos firmados sobre a rocha que sustentará a nossa casa de pé, para permanecermos inabaláveis após a vitória. Uma guerra é feita em muitas batalhas e lutas, vestidos de toda a armadura de Deus. Sempre que vencermos uma batalha, estaremos firmes e ainda abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57 e 58. Do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é em vão, e a vitória é garantida, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Jó capítulo 5, verso 4 e 5, até que venha a próxima batalha. E como podemos nos revestir dessa armadura, disponível a nós todos? Os apóstolos respondem com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. As palavras que saltam aí são oração e súplica, em todo o tempo no Espírito, vigiando, orando toda a perseverança por todos os santos. Aqui aprendemos muitas coisas. Temos que orar, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 4, orar sem cessar, 1 Tiago capítulo 5, verso 17, mas não orar de qualquer jeito, uma oração nascida e guiada pelo Espírito Santo, que nos assiste na nossa fraqueza e nos conhece a mente do Pai, e assim pode interceder adequadamente pelos homens. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, com súplicas. Orar com súplicas é orar com humildade, reconhecendo nossa situação de necessidade de pecador, é orar, permanecer orando e não desistir antes de vir a resposta, é ser insistente, é orar segundo a necessidade, vigiando com toda a perseverança. Significa que não podemos nos dar o luxo de ficarmos regalados em oração, afinal estamos em guerra. É mais ou menos orar com um dos olhos abertos. E novamente vemos aí a exortação e não desistirmos e orarmos até o fim. Atos capítulo 1, verso 14. Por todos nós, nossa oração e súplica não pode ser egoísta, voltada apenas para os nossos problemas pessoais, pois enquanto buscamos o reino de Deus e sua justiça, as nossas necessidades serão prontamente supridas pelo Senhor. Mateus capítulo 6, verso 33, a maior parte do nosso tempo de oração deve ser destinada à intercessão pelos outros, conforme o exemplo deixado por Paulo, que fazia isso por seus amados irmãos, certamente sempre guiado em suas orações pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Finalizando essa pregação, amados e amadas, finalizo. Porque Deus nos prova, em intenção a todos vocês, que o Divino Espírito Santo deva ter mostrado discernimento nessa palavra para vocês. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? Meu ósculo santo, saúdo vocês em nome de Jesus.